E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Tudo bem com você? Já deixou o seu like, aquele clique na mãozinha com o polegar para cima? Já compartilhou esse canal com os amigos que você considere que possam precisar das explicações que eu dou aqui nessas videoaulas? Já clicou no sininho para receber as notificações? Faça isso, por favor. Eu adoro gravar essas aulas, mas elas só têm sentido se houver alguém aí do outro lado para ouvir essas coisas simplórias que eu digo sobre a língua portuguesa, tá bom? Me ajude a levar o conhecimento sobre a língua portuguesa para mais pessoas necessitadas. Quanto mais pessoas nós tivermos que compreendam bem os textos que circulam na nossa sociedade em língua portuguesa, mais bons cidadãos nós teremos, concorda com isso? Eu estou falando sobre a vírgula, estou mostrando neste vídeo como, quando e por que usar a vírgula. Esta é a segunda parte desta videoaula sobre vírgulas. Eu já gravei a primeira parte dessa aula, que certamente vai aparecer aqui nesse cantinho superior. Eu vou fazer isso assim que acabar de gravar essa aula, vou subir a sugestão de vídeo. Se você não assistiu a primeira parte, faça isso, clique aqui nesse negocinho que vai aparecer e pimba! Você será levado como que num passe de mágicas para a primeira parte dessa aula sobre vírgula. Vamos juntos então, seguindo como, quando e por que usar a vírgula. Eu já falei de 4 casos em que a vírgula deve ser usada obrigatoriamente. A quinta situação em que a vírgula deve aparecer é para separar os adjuntos adverbiais que precedem o verbo, ou seja, que vêm antes do verbo, e as orações adverbiais que vêm antes ou no meio da principal. Percebeu do que eu estou falando? Vamos ver se você aumenta a sua compreensão pelo exemplo. Embora ela fosse bonita, não arranjava namorado. Esta oração subordinada adverbial, embora ela fosse bonita, está antes da oração principal. Quando isso acontece, obrigatoriamente você deve separá-la da oração principal por uma vírgula. Isso ocorre também com os advérbios. Os advérbios normalmente vêm no fim da sentença, mas se você colocá-los no início ou no meio, você deve separá-lo também da oração principal, da oração em que ele se inseriu por meio de vírgulas. Veja, meu filho ontem chegou tarde em casa. Se você dissesse meu filho chegou tarde em casa ontem, a vírgula não seria obrigatória. Mas se você disse, meu filho ontem chegou tarde em casa, para marcar para o leitor ou ouvinte que esse advérbio está deslocado, está num lugar que não é o seu usual, você faz essa marcação pelo uso de vírgulas, tá certo? Mais um caso em que a vírgula deve ser usada para separar os adjuntos adverbiais e os advérbios que vêm antes ou no meio da principal. Para separar nas datas o nome do lugar, é muito comum nós percebermos esse tipo de situação. Rio de Janeiro, vírgula, 21 de dezembro de 2032. Será que esse vídeo chega até lá? Será que eu chego até lá? Rio de Janeiro, vírgula, 21 de dezembro de 2032. Recife, vírgula, 10 de outubro de 2047. É assim, tá certo? Para separar as reparações, muitas vezes você está escrevendo e comete lá um erro e quer reparar o que disse, consertar, retificar. Essa retificação, a marca dessa retificação deve ser virgulada. Veja, sairá amanhã. Aliás, depois de amanhã. Percebeu a diferença? Emprega-se a vírgula também para indicar a elipse do verbo. Quando o verbo está em 2 orações, eu posso apagá-lo na segunda oração, porque fica claro para o ouvinte ou leitor que ele estará ali presente, mesmo ausente. Deu para entender? Repare no exemplo. Ele comeu frutas, ela massas. Eu não precisei repetir o verbo comer, porque ele é claramente referente aos 2 sujeitos, tanto para ele quanto para ela. Então, mas eu marco na escrita essa ausência pela vírgula. Ele comeu frutas, ela massas. Se eu dissesse João joga futebol, Pedro vôlei. Ou seja, Pedro joga vôlei. Essa elipse é marcada pela vírgula também. Emprega-se a vírgula ainda para separar as orações intercaladas muito comuns nas narrativas, quando o narrador quer informar ao leitor o que foi dito pelo personagem. Perdi as contas, disse-me Pedro, das vezes em que estudei isso. Disse-me Pedro é uma oração intercalada.
Se ela está no meio de uma outra oração, ou entre duas orações, ela deve ser marcada pelas vírgulas no início e no fim dessa informação. Para separar as repetições e os pleonasmos, nós adoramos repetir termos, sobretudo as negativas. Não vou não à festa, para marcar essa repetição e também esse pleonasmo do não, marca-se a presença dele, do segundo, com a vírgula. Não vou não à festa. Você poderia dizer simplesmente, não vou à festa. Não vou não é um reforço dessa negação. Nunca que eu irei a essa festa de novo, eu tenho um reforço, uma repetição, e as repetições são marcadas também por vírgulas. Tenho uma curiosidade para trazer para vocês. Eu falei dos casos em que obrigatoriamente a vírgula é utilizada, agora eu vou te mostrar casos em que a vírgula não pode ser usada em hipótese alguma, porque constitui um erro gravíssimo no uso dos sinais de pontuação. Não se usa a vírgula de jeito nenhum entre sujeito e predicado, como neste exemplo que eu trouxe. Os jogadores pediram ao técnico uma folga. Esse asterisco aqui é para lembrar a você que esta frase está errada. Não se deve fazer isso de jeito algum. Os jogadores, o sintagma os jogadores é o sujeito do verbo pediram, e não pode haver separação por sinal de pontuação entre sujeito e o predicado. Percebe? A não ser que haja uma intercalação. Os jogadores, revoltados com o atraso nos salários, pediram ao técnico uma folga. Bom, aí você enfiou uma oração ali, um comentário. Esse comentário está separado da oração principal. Então aí o verbo vai estar separado do sujeito por uma vírgula, porque se meteu aí entre os dois uma outra informação. Percebeu? Quando é assim direto, não se pode usar de jeito nenhum. Também não se pode separar por vírgula o verbo do seu objeto, direto ou indireto. Perdi os cadernos na viagem. O sujeito é eu perdi. Perdi o quê? Os cadernos. Não se separa o verbo dos seus objetos, diretos ou indiretos, por vírgula. Este também é um uso errado da vírgula. Percebeu do que eu estou falando? Para encerrar, eu trouxe os exemplos deliciosos que estão na Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo Bechara, onde eu fui colher as melhores informações para mostrar a você o emprego da vírgula. Eu sempre me baseio neste livro especial, A Moderna Gramática Portuguesa, do Evanildo Bechara, meu professor querido, que neste ano de 2019 completou 90 anos ainda, em plena atividade, lúcido, serelepe, sagaz, sempre bem-humorado, um espetáculo, Evanildo Bechara. Vou a outras gramáticas, obviamente, para consolidar as informações que eu levo a você, mas, em primeiro lugar, eu consulto A Moderna Gramática Portuguesa, um livro que me acompanha pela vida toda. Aliás, esse livro foi editado, teve a sua primeira edição em 1961, um ano depois do meu nascimento, e nós estamos caminhando juntos pela vida, eu e o livrinho, desde aquela época, por isso eu tenho o maior apreço. Esta aqui não é a minha edição autografada pelo professor Bechara, lamentavelmente, porque a minha, com o autógrafo dele, com uma dedicatória linda que ele me fez, está guardada em lugar seguro, porque aquilo vale muito para mim. Olha os exemplos que eu colhi na gramática do Bechara, A Moderna Gramática Portuguesa. Eu achei deliciosos esses exemplos e trouxe para você, para mostrar a importância da vírgula. Levar uma pedra para a Europa, uma andorinha só não faz verão. Parece que não tem sentido essa frase, porque falta ela, aliás, ela não tem nenhum sentido assim, dessa maneira, porque faltam os sinais de pontuação. Se eu tiver isso aqui, por exemplo, olha, levar uma pedra para a Europa, uma andorinha só não faz, ponto e vírgula. Verão. Então o verão aqui não é substantivo, não é o nome de uma estação. Verão aqui é verbo, é o futuro do indicativo do verbo ver. Agora faz sentido. Vocês verão que uma andorinha só não consegue levar uma pedra para a Europa. Percebeu? Um outro exemplo colhido da Moderna Gramática Portuguesa, de curiosidades da língua, em que a vírgula, os sinais de pontuação emprestam sentido a um conjunto de palavras, para confirmar o que eu disse no início do vídeo, é esse, está aqui, ó. Um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe do fazendeiro era também o pai do bezerro. Dito assim, dessa maneira,
esse conjunto de palavras ainda não forma um termo coeso, coerente, porque falta a ele os sinais de pontuação. Os sinais faltam a esse texto. Se eu coloco a pontuação devida, esse conjunto de palavras constitui-se finalmente no texto. Olha aqui, um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe do fazendeiro era também o pai do bezerro. Percebeu? A simples presença do ponto e vírgula aqui depois de mãe faz com que a frase, esse conjunto de palavras, se torne efetivamente uma frase e ganhe sentido. E o último exemplo está aqui para você se deleitar com ele como eu. Maria toma banho porque sua mãe disse ela pegue a toalha. Opa, que coisa é essa? Mais um conjunto de palavras que ditas dessa maneira, essas palavras não têm ainda um sentido coeso e coerente. Mas se eu colocar os sinais de pontuação que faltam a essa frase, a frase ganha sentido. Veja, Maria toma banho porque sua mãe, disse ela, pegue a toalha. Opa, agora eu tive que usar ponto e vírgula, aspas em mãe e pegue a toalha, e vírgulas para separar a oração intercalada, disse ela. Ainda usei um ponto de exclamação aqui no final da frase. Percebeu? Percebeu a importância dos sinais de pontuação? Percebeu como eles dão sentido aos textos? Como eles fazem com que ganhe sentido as palavras que nós vamos juntando numa enunciação? É para isso que eles servem. Eu falei da vírgula e eu espero sinceramente que você tenha gostado bastante. Se gostou, dê um like, clique no sininho, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilhe com os amigos para que mais pessoas tenham acesso a boa língua portuguesa, tá bom? Eu agradeço demais a sua presença, a sua atenção. Venha sempre à minha casa, é um prazer recebê-la aqui. Venha sempre, a casa é sua, as portas estão sempre abertas para quem queira conversar comigo sobre a língua portuguesa no seu melhor estilo. Um beijo, até a próxima.